Uma outra fase dentro da planejar é a observação. Depois que eu identifiquei o problema, nós vamos entrar um pouco na parte de observação, que é investigar as características específicas do problema. É como o problema se comporta. Então, dentro da fase de observação, nós temos aí 3 tarefas e nós vamos falar um pouquinho sobre as características, né? A descoberta das características daquele problema, daquela perda de tonelagem na fábrica 1 através do tempo, tá? Para tentar entender um pouco como que é a variabilidade dessa perda num determinado período de tempo. Então, aqui, por exemplo, quando nós queremos entender um pouco da característica do problema dentro da fase de observação, na fase planejar, uma boa técnica é utilizar a estratificação de problemas. O que é estratificação de problemas? É transformar um problema que é muito grande em problemas menores, né? A gente brinca que é pegar um leão muito bravo, que representa um problema realmente muito grande, e transformar esse leão num monte de gatinho. A partir do momento que eu consigo transformar em pequenos problemas, em pequenos gatinhos, eu posso pegar ainda o gatinho mais bravo e tentar cuidar para que aquele problema esteja mais sob o meu controle. O que é estratificar, né? Vamos dar um exemplo aqui de um problema que eu estou tentando resolver numa lavanderia sobre roupas danificadas, né? Então eu posso tentar entender a variabilidade daquelas roupas danificadas, né? Onde a gente mais tem roupa danificada, quebrando esse tipo de defeito em várias categorias. Posso tentar entender por tipo de dano, por tipo de roupa, por tipo de operador, marca de sabão e assim por diante. Será que a roupa danifica mais? Tem algum tipo de roupa que sobressai mais em relação às demais? Será que tem algum operador da lavanderia que, por N situações, acaba danificando mais a roupa do que um outro? Será que se eu modificar a marca do sabão, eu tenho mais ou menos dano em relação às roupas? Será que tem algum tipo de máquina de lavar que danifica mais a roupa do que a outra? Então, quando eu utilizo o princípio de estratificação, eu consigo entender em estratos menores o que está mais contribuindo para aquele problema maior. E aí eu posso pegar esse extrato menor e tratar mais especificamente. Isso me ajuda a entender as características do problema. Uma outra parte em relação à característica do problema é essa árvore de estratificação. Através aí de análise de Paretos, eu posso estar quebrando e tentar identificar, por exemplo, quais são os projetos e os estratos principais para que eu possa trabalhar. Por exemplo, em relação a perdas de produção por paradas de linha na fábrica 1, em 2011, por exemplo, perdia-se 8.245 toneladas. 80% dessa perda foi devido a faltar material, né? Que é uma parte desse material é comprado, uma parte é fabricado. 7% perdeu-se produção em relação à manutenção, 12% em relação à má qualidade do produto e 1% em relação à energia. Como essa parte de falta de material é uma parcela grande em relação às 8 toneladas, parte disso pode ser endereçado aí a projeto para a área de compras. Como o nosso foco é mais na área produtiva, dentro do que sobrou e não tem a ver com a área administrativa de compras, a gente pode ver que 12% é a má qualidade do produto, né? E dentro da má qualidade do produto, 95% a má qualidade é advinda de problemas relativos à viscosidade elevada. 5 são outros problemas. Então eu posso tentar entender por que acontece a viscosidade elevada. Então essa árvore de estratificação, ela vem de uma quebra de Pareto, né? Então, para que a gente tenha uma ideia de falta de material, manutenção, a gente pode verificar, ó, falta de material, 6.596, esse valor. Má qualidade do produto, 989. Má qualidade do produto, 989. Manutenção, 587. Manutenção, então, em função do Pareto, eu posso fazer estratificação. Esse bloco de falta de material foi quebrado em 2, né? Dividindo-se em material
que faltou para o problema de compra ou para o problema de fabricação. Esse segundo bloco de má qualidade, a grande maioria aqui é em relação à viscosidade, ou seja, o Pareto ele fornece informações para que a gente consiga fazer a árvore de estratificação. Aí você escolhe a maneira que você quer enxergar melhor o seu extrato. Então, são ferramentas utilizadas para a gente entender aí características do problema. Ainda dentro de característica, a gente pode fazer, por exemplo, uma carta de controle de valores individuais para a gente analisar a viscosidade dos produtos no último trimestre. Então a gente pode colocar esses valores em gráficos de time series ou gráficos de dados seriados ao longo do tempo, ou se você conhece e utiliza a carta de controle para que você possa entender se a variabilidade é de causa comum ou causa especial. Nesse caso, aí os valores individuais no último trimestre de 2011, né, enxergando simplesmente o último trimestre, e por dados individuais a gente vê que a viscosidade é de causa comum. Os pontos estão dentro dos limites de controle superior e limites de controle inferior. Aqui um outro tipo de avaliação de variabilidade, de característica do problema, é um histograma, onde a gente mostra, por exemplo, né, no último trimestre, como que está a variabilidade em relação à especificação máxima de viscosidade, que é 73. Então aqui a gente pode verificar que tem valores de 74 ou de 73 a 75, né? De 75 a 77, de 77 a 79, de 79 a 81. E esses verdinhos são aqueles valores de viscosidade na qual entopem a tubulação e causam a má qualidade do produto, fazendo com que se perda a produção. Então aqui eu vou analisando o comportamento dos dados para entender a sua característica, né? E aí essa avaliação pode me dar pistas em relação ao comportamento dos dados. Aqui a gente pode ver claramente que a viscosidade ela está acima, tá, do limite superior de especificação. Alguma coisa está ocorrendo em que essa viscosidade sai fora de controle. Ainda a gente tem a continuidade em relação ao comportamento dos dados. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, nas últimas 20 bateladas de viscosidade, foram pegos aí 3 medidas, muitas vezes aparece que são 2 só. Esqueça a princípio esse pontinho vermelho que é a média, mas tem 3 medidas de viscosidade para cada batelada, que às vezes como coincide de um ponto em cima do outro dá só 2, mas aqui você já vê 3, aqui você vê 3, aqui você vê 3. O ponto vermelho então é a média, né? E os pontinhos pretos são 3 medições em que mede a variabilidade da viscosidade em cada batelada. Então aqui quando a gente une os pontos de média eu consigo verificar a variabilidade entre médias. Se eu trazer para essa carta de controle, é esse mesmo comportamento da linha em vermelho, só que através de uma carta de controle. Então eu posso observar que esse comportamento de viscosidade nessas amostras, eles têm uma variação grande entre bateladas, né? Por quê? Porque tem muitas causas especiais, tem muitas médias fora dos limites de controle. Então está ocorrendo uma variabilidade entre bateladas que eu preciso estudar, mais do que muitas vezes a variabilidade dentro das 3 medidas. A variação entre bateladas é maior que a variabilidade dentro da batelada. Então são análises de comportamento dos dados que servem para você entender as características do problema.